Olá, hoje nós vamos iniciar mais uma aula sobre a disciplina Gestão por Competências, a nossa aula 2, que é a aula de Gestão por Competências nos subsistemas de RH. Então, a gente vai falar hoje sobre Gestão por Competências e versus RH, recrutamento e seleção por competências, treinamento e desenvolvimento por competências e avaliação de desempenho por competências. Então, para a gente iniciar, né, todo esse assunto, a gente tem que entender qual é a diferença entre gestão por competências e RH, que é recursos humanos, né? A principal diferença que a gente tem entre gestão por competências e recursos humanos está no foco e na abordagem, né, que se lida com os colaboradores dentro da organização. Então, a gente tem que o RH, ele administra as tarefas e os processos, enquanto a gestão de pessoas, desculpa, a gestão por competências, ela desenvolve as pessoas e o seu potencial. Então, quais são essa diferença, né? Os critérios principais que a gente tem, então, dentro deles, o foco que a gente tem, né, na gestão por competências. O foco é a competência e o desempenho, enquanto nos recursos humanos são os processos administrativos. Dentro da abordagem, a gestão por competências ela tem abordagem estratégica e proativa, e nos recursos humanos, abordagem operacional e reativa. Os critérios, né, dentro do critério de papel do colaborador. Na gestão por competências, o colaborador ele é protagonista, enquanto nos recursos humanos, ele é executante. Já quanto ao alinhamento, na gestão por competências, ele tem um alinhamento estratégia, né, da empresa. E quanto nos recursos humanos, eles são regras, são normas já definidas, né, muito criteriosas. Quanto ao desenvolvimento pessoal, profissional, então, a gestão por competências, ela é essencial para esse desenvolvimento profissional. Já no RH, ele é deixado, né, para o segundo plano. Já e quanto às ferramentas, né? Na gestão por competências, a gente tem diversas ferramentas. São o mapeamento, o plano de desenvolvimento individual, avaliação por competências, e quanto no recursos humanos, a gente tem mais ferramentas muito específicas, né? Folha de pagamento, controle de ponto, os treinamentos são muito técnicos, né? Então, a gente tem uma coisa muito focada, muito determinada, né? Para aquela tarefa específica. Enquanto na gestão por competências são coisas mais amplas, mais focadas no colaborador e na habilidade que ele tem para desenvolver aquela função. E aí, e aí a gente começa a falar quanto ao recrutamento e a seleção por competências, né? Esse recrutamento e a seleção, ela é, dentro da gestão por competências, ela é uma abordagem mais estratégica. Então, ela busca alinhar o perfil do candidato às competências exigidas para o cargo e para a cultura organizacional. Então, ao contrário do modelo tradicional, né, que é baseado no currículo, experiências anteriores, essa metodologia ela investiga comportamentos, habilidades e atitudes, que é o chá que a gente já viu na aula anterior. Então, algumas, iniciando, né, vendo as etapas desse recrutamento e seleção por competências. A primeira delas, a gente tem o mapeamento das competências. Então, primeiro de tudo, a gente vai identificar quais são as competências essenciais para esse cargo que se busca, né? Então, qual é o cargo? Um exemplo, tem que ter liderança, tem que ser proativo, tem que trabalhar com equipe. Então, a gente vai ver quais são as competências que são exigidas para esse cargo que vai ser ocupado. E aí, a segunda etapa vai ser elaborar a vaga, né? A gente vai ter que elaborar a vaga discriminando, né, clara, fazer uma descrição clara com foco em atribuições e competências comportamentais. Então, quais são as competências que se precisa para essa vaga, né? O que se quer com essa vaga? A terceira etapa é a triagem curricular. Então, realmente, a gente vai precisar ter um currículo para essa vaga. A gente vai pedir o encaminhamento do currículo, mas para fazer essa triagem, a gente vai fazer uma análise um pouco diferente, né? A gente vai tentar identificar
indícios comportamentais desejados, quanto aos conhecimentos que a gente tem, quanto às habilidades, quanto às atitudes que a gente consegue identificar nesses candidatos. Então, assim, não só os títulos, as experiências anteriores, mas o que a gente consegue identificar quanto às competências deles, né? Então, essa triagem curricular, ela é mais estratégica. Aí a gente vai parte para entrevista por competências, né? Que a gente pode utilizar o modelo STAR. Então, o candidato ele descreve uma situação, a tarefa, uma ação e o resultado por meio de experiências anteriores. Então, essa entrevista a gente consegue identificar ali uma determinada situação, o que ele faria e como é que são as atitudes dele, né, diante dessa situação. E a gente parte, então, para testes mais práticos, por meio de simulações, e aí sim a gente consegue avaliar as competências, né? Como é que ele resolve determinadas soluções, então, por meio de atitudes dele, como é que ele se comporta, né? Trabalhando em equipe, então, como é que é a comunicação dele. Então, isso tudo aqui é avaliado, né? Nesses testes práticos, quando a gente vai fazer com o candidato. E quais são os benefícios do recrutamento e seleção por meio de competências, né? Então, ele reduz a rotatividade, o turnover, ele aumenta o desempenho e o engajamento do candidato, né? Quando ele entra na empresa, e ele melhora o alinhamento com os valores da empresa. Então, a gente consegue ter um candidato mais alinhado com os valores estratégicos da empresa. E aí, passado essa primeira etapa, né, que a gente tem de recrutamento e seleção, a gente depois tem a parte de treinamento e desenvolvimento por competências. Então, o que seria isso, né? Uma abordagem que foca no aperfeiçoamento direcionado das competências chaves dos colaboradores. Então, ela visa melhorar o desempenho individual e coletivo em alinhamento com os objetivos estratégicos da organização. Então, o que é, né, realmente esse treinamento e desenvolvimento? Ele é um processo estruturado que visa identificar lacunas entre as competências atuais dos colaboradores e as competências exigidas pelo cargo ou pela estratégia da empresa. Então, ele promove capacitações específicas para preenchê-las. Muitas vezes abre uma vaga interna, e aí alguns candidatos, né, alguns colaboradores se candidatam a essa vaga, então é feito por meio né, por meio desse desenvolvimento, né? E aí conseguem passar para outras vagas. Então é feito treinamentos também com esses colaboradores. Então isso tudo a gente consegue identificar quando tem alguma lacuna, quando é necessário fazer um treinamento específico, né, para os colaboradores, para alinhar, né, fazer quando está vendo essa lacuna para alinhar com a estratégia da empresa. E quais são essas etapas, né? Do treinamento e desenvolvimento por competências. Então, primeiro é feito um diagnóstico, então, levantamento das competências essenciais e das competências exigentes, e existentes. Então, qual é esse gap, né? Onde que está esse ponto que não tá batendo, né? Um com o outro. Então, aí tem esse gap e a gente precisa juntar, né? Então, a gente vai ver aonde que está tendo essa diferença para que não ocorra mais isso. Passando desse diagnóstico, a gente faz um planejamento de treinamento. Então, é feita uma definição do tema, o formato que vai ser feito esse treinamento, presencial, EAD, por meio de coaching, e os objetivos, né, passam a ser alinhados. Depois é feita a execução do treinamento propriamente dito, né? As aulas, oficinas, mentorias, dinâmicas práticas. É feita a avaliação de resultados, então medição de evolução das competências por meio de indicadores, observações comportamentais, e é dado um feedback, né, e melhoria contínua. Então, acompanhamento pós-treinamento também deve ser feito para um próximo treinamento, se houver alguma questão, ele já possa ser resolvido e que não, né, sempre tenha uma melhoria contínua dos demais treinamentos. Então, acompanhamento pós-treinamento e novos ciclos de desenvolvimento. E aí, quais são os benefícios desse treinamento e desenvolvimento, né? Então, a geração de resultados mais efetivos para a empresa, colaboradores mais capacitados e motivados, fortalecimento da cultura organizacional, então, porque a gente vai ter um alinhamento
dos colaboradores, né, junto com a estratégia da empresa, identificação e preparação de líderes. Então, porque a gente também tem as lacunas, né, que a gente viu ali da empresa entre os colaboradores, então a gente consegue fazer esse alinhamento. E junto também a gente consegue ver quando tem algumas vagas internas, né, para promoção e desenvolvimento dos colaboradores internos, para ocupar essas vagas mais estratégicas, e então essa preparação de líderes também está dentro desse treinamento e desenvolvimento por competências. E aí a gente, né, por fim, tem essa avaliação de desempenho por competências, né? Então, ela é uma metodologia que busca mensurar o desempenho dos colaboradores, com base não apenas em metas e resultados, mas também nas competências exigidas para o cargo, né? E que o profissional ele deve demonstrar para desempenhar sua função de forma eficaz. Então, como a gente já falou, né? Ele tem que demonstrar as competências que ele tem, né, que ele desenvolve para poder ocupar determinado cargo, né? Então, quais são essas etapas da avaliação de desempenho? Então, é feito o mapeamento das competências organizacionais e por cargo, a definição dos indicadores de comportamento observável, né? Uma autoavaliação, uma avaliação 180, que ou 360, que então ela é uma avaliação por pares, que é 180, 360 é por líderes, ou os liderados, então o líder faz do liderado, o liderado faz do líder, o líder faz de vários liderados, então existem vários modelos de avaliação por meio de feedbacks estruturados, então o feedback pode ser dado de um grupo, né, de um grupo determinado que cuida dessa parte da gestão de pessoas, ou por meio de plano de desenvolvimento individual. Então, também existem formas de fazer planos de desenvolvimento dos colaboradores, e aí também é feita essa avaliação. E quais são as vantagens, né, dessa avaliação de desenvolvimento de competências? Então, ela alinha o desempenho individual do colaborador aos objetivos estratégicos da empresa, ela incentiva o desenvolvimento contínuo e ela melhora o engajamento e a retenção de talentos. E aí, né, por fim, ela fornece os dados para promoções, a gente comentou antes, para treinamentos e para movimentações internas. Então, a gente tem, né, enfim, que a gestão por competências, ela é um modelo de gestão de pessoas que ela visa alinhar as competências dos colaboradores às necessidades estratégicas da organização, ao invés de focar apenas em cargos e tarefas, como era o chamado, né, recursos humanos, tornando os processos de RH, o antigo RH, mais objetivos e estratégicos. Então, é isso que a gente tinha para trabalhar hoje. Muito obrigada e aguardo vocês na próxima aula.